Tá gravando. Primeiro quer dizer que eu tô bem. Ih, tá travando. Tá travando pra mim, tá travando pra vocês? Pra mim tá travando só a tua imagem, mas o áudio não. Ah, então acho que. Ih, garoto, peraí. Deixa eu tentar dar uma ajeitada. Rápido, 5 segundos aqui. Acho que não tá tancando, né? A internet dela tão coitadinha. Mas enfim, deixa eu ver. Acho que não vai. Deixa eu tentar aqui uma coisa, peraí. Acho que vai ficar travando mesmo a imagem, mas sim, espero que o momento volte. Acho que é a internet mesmo, tem muita. Com das câmeras. Mas eu queria primeiro agradecer vocês por estarem aqui e terem topado fazer essa entrevista comigo. Acho que todo mundo que está aqui gosta do tema que a gente vai conversar. A ideia é que seja bem fluido mesmo. Eu trouxe, como eu falei na mensagem para vocês, eu trouxe algumas perguntas, mas que são perguntas que vão sendo sanadas conforme a gente for conversando. Assim, acho que não vou nem precisar fazer todas elas, vocês já vão. Uma já vai puxando a outra na nossa conversa mesmo, no nosso diálogo aqui. E aí, enfim, aí eu tô até com um papelzinho, então se vocês me verem anotando e tudo mais, é porque eu tô seguindo por esse roteirinho assim que fiz. Antes eu queria dizer que, para dar um panorama geral para todo mundo, aqui tá bem diverso, né? Mesmo tendo pessoas que estão dentro da universidade e pessoas que estão fora, acho que quem está fora só temos Camille e Fernanda, ainda assim temos campos bem diversos de atuação de produção, tanto dentro do núcleo de produção, né, que é onde eu uso como base da minha investigação do TCC, e só recapitulando, né, meu TCC é sobre a produção cultural como uma prática pedagógica, né, para a formação do artista docente, e aí eu uso como a base o núcleo de produção, por isso que todos vocês estão aqui, porque vocês são o meu objeto de estudo para poder falar sobre por que eu defendo a produção cultural dentro do nosso curso e que ela deve estar inclusa, sim, na nossa formação. E aí situando, esse é o que faz todos vocês estarem aqui. Então, a gente tem gente tanto que atua hoje, tanto no campo pedagógico, né, estagia em escola, quanto pessoas que estão já trabalhando fora disso também, né, no campo mais misto também, mas também no campo mais geral da produção em si. E aí, a primeira pergunta que eu separei para fazer para vocês foi: eu queria saber primeiro como foi a trajetória de vocês dentro do curso com a produção cultural. Em que momento ela surge, se ela surge só no núcleo, se ela surge nas disciplinas, se surge em disciplina, em que disciplina foi que surgiu e em que momento vocês se bateram com esse termo produção cultural, né? E começaram a entender como é que ela funciona e tudo mais. Vou até desligar meu microfone. Eu Posso começar então? falar? Se vocês quiserem levantando a mão para fazer uma ordenzinha também, fica à vontade. Pronto. Tá bem, ó. Para mim começou da seguinte forma, né? Eu até um determinado momento do curso, eu já tinha passado por algumas cadeiras que necessitavam de prática, de algum exercício cênico que culminasse em uma coisa final. E aí eu tinha passado pelo laboratório da encenação, que é a cadeira aqui do curso que a gente tem que fazer a montagem, né? Todo mundo aqui já passou e aí, enfim, todo mundo já tem um panorama disso. E aí, quando passou o meu laboratório, 2 períodos depois, abriu a demanda para laboratório enquanto núcleo de produção. E foi a primeira vez que eu tive contato com produção. E foi um pouco no susto, porque precisava de mais 2 pessoas na equipe. E essas 2 pessoas precisavam ali dar conta, eu já estava bem em cima do período que ia começar o laboratório. E eu nunca tinha ouvido falar de produção até aquele momento. Assim. Não tinha... Se tinha visto alguém falando assim, porque tem um iluminador, porque tinha que alguém ficar na bilheteria, mas nunca tinha exercido a função, assim. E a partir daí é que começa justamente minha trajetória na produção e minha construção enquanto produtor, sabe? Daquela experiência, depois, no laboratório seguinte, eu já fiquei como coordenador do laboratório,
coordenando a equipe que tomava conta da bilheteria. E aí, sucessivamente, depois texto em cena, depois, novamente, laboratório sendo comandado, integrando a equipe, e assim eu fui me infiltrando em outras partes. E aí as outras demandas de produção foram aparecendo ao longo. E acho que caiu para mim, caiu para vocês ele? Tem uma travada. Amigo, você finalizou sua fala? Sim, terminei. Tudo. Vai lá, Ceci. Eu comecei fazendo produção na Federal dentro da Semana de Calouros de 2023. Ou seja, o período que veio depois do meu. Aí eu entrei na produção como bilheteria e comunicação e mídia. E depois disso, eu acho que eu saí me enfiando em todos os projetos que tinham, assim, de Semana de Cênicas, quando eu era do DA, quando eu trabalhei no Terça em Cena, que eu fiz 2 edições. E no próprio núcleo, eu sempre... A bilheteria não, a bilheteria foi só dessa vez mesmo que eu participei, mas eu sempre continuei nessa parte de divulgação, comunicação e mídia. Eu realmente conheci nesse momento, era do DA Movan, eu acho. Não sei se Movan era o último, não sei. Eu me lembro que quem estava à frente, assim, era Guilherme Mergulhão, e ele basicamente fazia o design. O resto ficava para mim, para Alice Portela e para mais uma menina. Sendo que eu me lembro que, já de cara, assim, a menina não podia fazer muita coisa, a Alice só ia poder estar alguns dias, enfim, e ele queria cronograma, queria que a gente tivesse lá em todas as apreciações. Então, assim, já logo de cara foi um babado de coisas, assim, para fazer. Mas eu confesso que foi muito bom para mim, porque, dentro da divulgação, né, porque foi algo que eu me identifiquei, foi algo que eu gostei, e eu pude ir ao longo do curso aperfeiçoando isso, tanto nos outros eventos que tinham, como propriamente, por exemplo, no Terça em Cena. Eu sempre já entrei como divulgação. E aí, como eu fiquei mais de uma edição, na segunda edição eu já estava como coordenadora da equipe de divulgação. Então, já ficava com um pezinho a mais, um olho a mais no que eu queria, nas coisas que eu queria. E depois que eu saí, eu sempre continuei nessa área. Então, para mim, foi muito importante os projetos da Federal. E os projetos que eu trabalhei com o núcleo, eu entrei muito depois no núcleo, eu entrei já esse ano. Mas foi justamente também nessa área de divulgação e mídia. E eu já usei pessoas do núcleo, não sei se eu posso utilizar assim a palavra, mas assim, eu já chamei pessoas do núcleo para trabalhar comigo quando a gente era DA, quando eu era DA, que teve a semana de cênicas. Eu precisava de pessoas para trabalhar comigo na equipe de divulgação, porque eu não ia poder ficar sozinha. E aí eu peguei pessoas do núcleo para fazer essa equipe comigo. Legal. E acredito que é isso. Acho que sou eu. Então, eu comecei a trabalhar com produção no curso na época da pandemia. Foi um momento bem delicado do curso. Era um momento em que a gente estava muito desarticulado mesmo enquanto curso, né? A gente não tinha diretório acadêmico, a gente não tinha núcleo de produção, a gente não tinha nada, né? Ao ponto em que Mariane, que era coordenadora na época, ela entrou em contato com a gente e falou: ó, a gente precisa de um diretório acadêmico, a gente precisa que vocês se articulem, né? E aí, na época, a minha turma, a gente se articulou, e aí a gente montou uma chapa, que era a Movan, para que a gente tivesse um diretório, né? Porque na época a gente realmente não tinha nada. E aí, na época, eu fui a diretora de Cultura e Eventos, né? E aí, como diretório, a gente articulou a reforma do teatrinho junto com a coordenação. Não a reforma em si, né? Mas a estreia do teatrinho. E aí, na época, teve a parceria com o FETEAG. E aí, a partir daí, eu comecei a já ir trabalhando com produção, foram aparecendo demandas, né, da Secretaria de Cultura e Eventos. A partir dali, eu já estava com
nessa parceria que teve com o FETEAG, eu já trabalhei como produção. Acredito que Jenny e Fernanda estavam junto comigo. E aí foram aparecendo demandas, e aí o curso, nesse momento, ele começou a se articular, né? Pós-pandemia. Foi um momento em que a gente, enquanto curso, começou a ter vida novamente, e aí começaram a vir novas demandas. O núcleo de produção veio logo após isso, e aí eu já estava no núcleo. Eu fui, acho que, uma das primeiras pessoas a fazer parte do núcleo, com as demandas. Aí depois veio o Terça em Cena. Enfim, depois da pandemia, logo na minha entrada, depois da pandemia, eu me meti em tudo que era de produção, eu fui fazendo tudo que era de produção. E aí foi isso, assim, desde o início, eu comecei em um momento muito delicado nosso, do nosso curso, e não saí mais, assim, desde o início até o final, eu estava metida em coisas de produção, tudo que ia aparecendo, coisa de produção, eu ia fazendo. Na época que eu era da Movan, a gente não conseguiu fazer muitas coisas, né? Mas eu, enquanto secretária de Cultura e Eventos, consegui fazer um evento, que eu acho que alguns de vocês estiveram com a gente, que foi o Teatrix, que infelizmente morreu. Nenhum outro DA fez o Teatrix de novo, mas foi muito incrível, assim, fazer um evento no nosso curso. E eu acho que foi isso, assim, eu conheci a produção cultural no curso, e foi aí que eu vi que era o que eu realmente gostava e comecei a trabalhar através do curso fora da universidade, sabe? Eu acho que foi isso, assim, a minha trajetória no curso. Enfim, eu não lembro exatamente qual foi, tipo, o projeto que me fez entrar na produção, mas eu lembro que no EITA eu já estava participando, assim, do núcleo de produção. E aí, dentro disso, eu também entrei em outros projetos, né? No Texto em Cena, que para mim é o principal do trabalho, e que me fez entrar porque eu vi antes de entrar no projeto Texto em Cena, assim que eu entrei na universidade, eu ia para o Terça, né? E eu via a movimentação que tinha as pessoas que tinham no projeto, que era realizado pelos próprios estudantes. E aí isso me fez ganhar um interesse maior. Aí quando surgiu a oportunidade de eu entrar, por exemplo, no núcleo, de trabalhar dentro do nosso curso com isso, eu já fui me inserindo. Aí eu também participei de Semana de Cênicas, na produção de Semana de Calouros, e tudo isso foi de grande aprendizado, porque também me levou a fazer projetos com as pessoas da universidade, mas para fora da universidade. E aí é isso, eu não sei exatamente dizer qual foi o projeto de produção que me fez entrar, mas que eu fiz todos esses, e também eu lembrei de alguma coisa, meu Deus. Mas eu esqueci agora o que eu ia dizer. Mas enfim, acho que... e a cadeira de produção cultural. Eu acho que também foi muito importante para mim, porque foi um ganho também teórico, além de prático, né, que eu já vinha tendo. A gente fez uma parte prática dentro da cadeira, mas a cadeira também foi muito importante para entender outras coisas que acompanham a produção cultural, de que envolve não só do trabalho, né, mas de editais, de trabalho coletivo, né? A gente não conseguiu se inserir tanto na parte mais burocrática, infelizmente, né, por uma questão de tempo da cadeira, mas o interesse permaneceu. E é uma coisa que eu pretendo levar mais para frente também, para tipo, investigar mais, me inteirar mais nisso, no quesito profissional mesmo. Oi, gente. Eu fiquei em silêncio porque eu não sabia se Cecília queria acrescentar alguma coisa, porque ela tinha levantado a mão. No caso, eu deixo Cecília acrescentar? Pode falar. Obrigada. É só um momento, tanto que eu levantei a mão, porque eu pensei, né, para o povo saber. Mas obrigada, Madu. É só um detalhe importante que eu acabei de lembrar com isso que Kai falou. Além da disciplina de produção cultural, especificamente eu e Kailane, na disciplina de estágio 3,
a gente fez estágio dentro do Conservatório Pernambucano de Música e a gente atuava lá na disciplina de produção cultural deles. Ou seja, no final das contas a gente teve que mudar de turma, mas assim, todo o nosso pitch, todo o nosso projeto era de justamente utilizar da nossa experiência como produtoras e fazer com que a turma de produção cultural deles organizassem o evento que eles geralmente fazem lá, que é o da Semana da Música Poética, sei lá, enfim. Não me lembro o nome, Semana da depois eu Música. posso Semana procurar. da Música. Mas o nosso objetivo, que a gente estava articulando com a professora, era de colocar os estudantes que a gente estava analisando dentro dessa prática cultural, dessa prática de produção do CPM. Mas não chegamos a fazer exatamente assim, mas esse era o objetivo. Legal. Renato. De Santa Cecília, que é a Santa dos Músicos. Chique. Acho que posso ir, né? Se tiver travando alguma coisa do tipo, vocês falam, tá, gente? Porque, de fato, minha internet tá bem bombinha hoje. Mas, antes de vir pra reunião, eu tava fazendo essa linha do tempo, assim, de novo, né? Porque eu me dei conta que eu entrei em produção muito cedo no meu curso, assim, no meu processo dentro do curso. E muito no cara a tapa, assim, porque eu tinha vivido coisas de produção fora, antes da universidade, mas de uma forma muito, muito intuitiva, sabe? No sentido, assim, que ia lá e ia fazendo, etc. E aí, eu iniciei na produção, no curso, com o Terça em Cena, né? Eu estava no meu segundo, terceiro período, mas eu tenho quase certeza que eu estava no segundo período da faculdade. A gente estava retornando da pandemia, né? Então, o Terça em Cena também estava sendo esse projeto que estava em retorno, após uma pausa também provocada pela pandemia. E aí eu lembro que eu vi o projeto, né, abrindo as inscrições, e eu muito sem entender nada do que era Terça em Cena, assim, muito no verde. Eu lembro que eu até me inscrevi para mídia, porque eu tava tipo assim, gente, eu não faço ideia do que vai acontecer, então eu vou me colocar num lugar um pouco mais seguro para ver o que dá, né? Seguro, coitada. Mas a primeira experiência que eu tive com produção no curso foi pelo Terça em Cena. Eu fiquei desde o retorno até então, no Terça em Cena, né? Então foram participação de 3 edições, eu acho, né? Onde 2 eu estive na coordenação do projeto. A primeira eu estava só como mídia e produção volante, né? Então eu ficava de apoio em caso seja alguém tivesse necessidade de mais alguém. E aí acho que durante o curso, tirando o Terça em Cena, estava tentando resgatar aqui, a partir das atividades das próprias cadeiras, né, também, o que exigiu de mim alguma postura de produção, mas eu não lembrei de nada muito específico, então já, para ser mais certa, assim, na linha do tempo, eu vim entrar no núcleo de produção por conta do EITA, né? O primeiro EITA foi a minha entrada no núcleo. E aí, enfim, aí a partir do núcleo, não fui colaborando com o EITA, com as outras programações que existiam no curso, né? Então, produção das mostras de laboratório de encenação, seja como parte da produção do laboratório, da mostra, ou como produção de alguns grupos, como fotógrafa, como colaborando com a parte de direção criativa, assim, dos projetos e tal. Então, foi isso. Essas foram as experiências assim que eu tive, né? Tirando, como o Kailan citou, né? A cadeira de gestão cultural que veio, gestão cultural 1, né? Que veio para, de certa forma, dar nome, né? Às coisas e às práticas que a gente tá fazendo. Eu lembro que eu estava no Terça em Cena ainda, né? Quando eu estava fazendo essa cadeira, estava pela primeira vez na coordenação e foi super importante para mim essa cadeira, assim, elucidou muita coisa. Enfim, eu acho que a minha trajetória dentro do curso de produção foi mais ou menos por aí. Boa tarde, gente. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Primeiramente, queria te agradecer, Jane, pelo convite. Eu acho que
é um assunto que me interessa muito, que dialoga muito com o que eu estou trabalhando agora nesse momento. E eu precisei realmente reorganizar os anos, porque acho que como todo mundo aqui, a gente vai vivendo as coisas no curso e a gente nem percebe o que a gente fez, precisa realmente parar e pensar. E aí eu pensei uma cronologia, assim, que eu acho que eu comecei com produção muito intuitiva, como acho que foi Madu que falou aqui. E aí era muito fluido, sabe? Mas aí depois, quando foi pós-pandemia, inclusive é um ano que, durante a minha pesquisa atual, 2022, é um ano que cresceu muito os estudos em relação a público e em relação ao que se pesquisa muito sobre produção atual, que foi pós-pandemia. Então, eu estou usando muita base teórica agora no ano 2022, e é exatamente o mesmo ano que eu começo a pensar a produção no curso de teatro. Que aí foi quando eu fiz consciência corporal. E aí, na monitoria de Mariane, como tinha montagem de peça, a monitoria que eu tinha feito anteriormente não era de montagem de nada, era teórica. Então, foi a primeira monitoria que eu peguei, que eu precisava fazer produção mesmo, foi consciência corporal. E aí, Mariane foi me passar demandas de produção, e aí eu comecei a fazer produção de uma forma mais consciente. E aí foi na cadeira de Mariane, depois de Mariane me indicou para o FETEAG, e aí em 2022 eu fiz o primeiro FETEAG como bilheteria. E aí, em contrapartida, foi o momento que eu estava na João Pernambuco e eu precisei fazer produção de uma forma um pouco mais consciente como professora. E aí, os entendimentos de produção com Mariane, na disciplina Consciência Corporal, me ajudaram como professora, pesquisadora, enfim. E aí, no final de 2023, eu acho que foi ali que eu entrei no núcleo de produção. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu pesquisei ali, posso estar errada. Depois, se você pesquisar com o Vitor e estiver errado, Tá, não. pode ser. Foi isso mesmo. E aí, foi um pouco antes que a gente fez o café com bolo. E aí, foi o que o Gabriel citou aqui. Foi lá no café com bolo que eu realmente comecei a entender mais ou menos que a gente fez um processo de curadoria, selecionar quem é que ia falar no café com bolo, quem é que ia ficar como volante. E ali eu fui fazendo um pouquinho de cada coisa. E ali foi um contato assim muito direto com as referências sobre produção, com o que é que precisa para fazer uma produção. E eu usei quase 100% a metodologia de Vika no Café com Bolo para fazer os estágios da João Pernambuco. E na João Pernambuco a gente estudava, a gente precisava fazer espetáculos, a gente precisava gerir os alunos. E, inclusive foi Vika que me ensinou, né, a palavra produção. E eu me lembro muito de quando eu ensinei pela primeira vez essa palavra para uma aluna minha. Então eu falei, Raíssa, você é produtora? Aí ela fez, eu não entendi. Aí eu fiz, você é produtora? Aí ela falou, como assim? Aí você faz coisas de produção, você articula, você resolveu todo o cenário da peça, você levava os alunos para pegar os figurinos, você é produtora, você é a produtora dessa turma. Aí ela, meu Deus, eu fazia isso, eu nem sabia. Aí eu, pois é, pesquise, porque eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar muito nessa produção. E hoje em dia a Raíssa trabalha comigo no Teatralizei. Mas... Então foi uma coisa que foi levando a outra. E aí em 2023, eu acho que foi um momento de transição do Teatralizei para a produção, para a gente começar a pensar a produção de uma forma de divulgação. E aí foi lá em 2023 que a gente fez a primeira parceria com o FETEAG. Aí depois, em 2024, foi quando eu entrei no... Não, aí em 2023 eu entrei no FETEAG com vocês, que foi Camille e Jenny, que Vika me viu em produção na UFPE, aí me chamou para o FETEAG e chamou vocês também. Ali foi um contato muito direto com produção e muito bonito também, inclusive escrevi sobre isso recente, que foi a primeira vez que eu vi de fora, porque antes a gente assiste o espetáculo e vê só os atores. E aí foi a primeira vez que eu vi de fora e vi, caramba, o fenômeno teatral ele acontece com o público, a produção e os atores. Então foi ali também o primeiro start para entender a produção. E aí, eu juro que eu tô acabando. Não, e aí foi ali 2024. 2024 foi quando realmente o Teatralizei começou a fazer produção conforme divulgação de uma forma muito mais profissional. E aí eu despertei para o mestrado. E fui pensei, eu preciso fazer um mestrado voltado à produção cultural, ao público. Como é que eu penso isso? E aí eu entrei na seletiva de mestrado em 2024. Meu trabalho não estava bom o suficiente, eu reprovei na seletiva de mestrado. Precisei revisitar minhas anotações, entender o que é que eu tinha feito errado, o que eu precisava melhorar.
revisitei toda a minha trajetória, precisei olhar para mim, olhar para o outro, olhar para todo o contexto, entender o porquê que eu não consegui dessa vez. E aí, 2025 foi quando eu tentei e encontrei o meu defeito, que eu não tinha encontrado a orientadora certa. E aí eu encontrei uma orientadora que era produtora cultural e tinha um olhar para minha pesquisa que as outras pessoas que eu tentei na seletiva anterior não tinham. E aí, hoje em dia, minha orientadora, tipo, abraçou o meu projeto no nível. Ela, sabe, conversa comigo, dialoga totalmente com o meu projeto. E hoje em dia eu estou no mestrado estudando o que eu queria, que é basicamente público/produção. E aí, é isso, por enquanto. Aí a gente vai conversando. Pode falar, Madu. Vai lá. Só para acrescentar, porque eu achei isso que a Fernanda falou muito importante, né? Que eu acho que no fim das contas são coisas que tu vai perguntar no fim das contas, então eu não vou nem me aprofundar muito. Mas é porque eu lembrei que dentro da trajetória, né, estive com o DA, então o DA proporciona, como o Camilo também falou, nesse processo de caloradas e semanas de cênicas, né, que aí meio que está imbuído dentro da nossa responsabilidade, estar na produção disso, né? Mas falar em específico a oportunidade de fazer de estar à frente da parte de cultura do DA, acho que foi o primeiro momento em que eu vi a produção de forma externa, né? Porque eu falo dessa minha trajetória no curso, estando dentro do curso, né? A produção a favor das coisas do curso, né? E não que estar fazendo a parte de gestão de cultura não fosse, mas pela primeira vez eu estava tendo contato com pessoas de fora, né? Tendo que entrar em comunicação com pessoas de fora, e isso me abriu uma porta muito grande quando eu vim estagiar agora no Santa Isabel, né? Que, enfim, para mim, comunicação é a ferramenta principal de um produtor, e eu acho que esse processo dentro da universidade foi extremamente crucial para eu poder saber dialogar mesmo com as pessoas da cena, né? Porque quando a gente é pequenininho, assim, dentro da faculdade, a gente se sente meio desengonçado com essas coisas, né? E aí eu acho que o DA me preparou para ter um pouquinho de postura a mais, ou de minimamente ter menos medo, saber encarar melhor para quando fosse pro lado de fora, né? Enfim, queria só acrescentar porque de fato foi uma experiência de produção muito importante para mim. Eu tenho uma coisa só para acrescentar também, porque eu sinto que todo mundo meio que falou um pouquinho sobre isso. Inclusive, Fernanda e Madu trouxeram também. E não sei se tu vai perguntar, mas enfim. Eu sinto que na minha trajetória eu tive contato com a produção cultural muito antes da cadeira de produção cultural. E eu sinto que vocês tiveram um pouco isso também. E aí eu não sei se seria um defeito do currículo do nosso curso, assim, mas eu acho que quando eu olho para o nosso curso, eu vejo muitas produções que elas não vingam. E quando eu olho para isso, eu sinto muita pena, assim, porque eu vejo muita qualidade nas produções do nosso curso, mas eu acho que às vezes a gente não sabe como levar para frente, sabe? Porque às vezes a gente só tem contato com a cadeira de produção cultural no final, assim, sabe? E eu lembro que quando eu paguei a cadeira de produção cultural, teve muita coisa que eu falei, eu sei fazer isso, mas não porque eu aprendi tendo contato na cadeira de produção, mas porque eu aprendi no curso, mas porque eu tive que ter esse contato, sabe? E aí eu olhava as coisas e falava, caramba, se eu soubesse disso, teria facilitado muito para mim, sabe? E acho que não só para mim, acho que para todo mundo. E aí eu acho que a gente às vezes tem uma percepção, não só a gente, assim, acho que no geral há uma percepção de que a gente separa, né, artista e produtor cultural. Só que não tem essa separação, porque para a gente ser artista, a gente precisa vender o nosso peixe, né? A gente precisa saber produzir o que a gente está fazendo, sabe? E acho que se a gente, de cara, a gente já soubesse o que a gente está fazendo em relação à produção, ia facilitar muito, sabe? Inclusive, da gente conseguir colocar para frente o que a gente está produzindo na universidade, sabe? A cadeira de consciência corporal, por exemplo. É uma cadeira que a gente tem no primeiro período. Só que é uma cadeira que não vai para frente as produções, sabe? Porque muitas vezes a gente não tem quem puxa, a gente não tem um produtor cultural que puxe, que saiba o que está fazendo. Porque a gente não sabe, a gente só tem contato com a cadeira de produção cultural lá na frente. A gente
acaba aprendendo na marra, sabe? E aí eu senti que meio que todos nós, a gente teve essa experiência de aprendi tendo as experiências, né, no curso, e depois eu tive contato com a cadeira de produção cultural, o que foi ótimo, o que foi incrível. Mas se eu tivesse tido contato com essa cadeira antes, ia facilitar muito o nosso trabalho. E não só facilitar, mas a gente ia ter um leque de oportunidades muito maior, sabe? Eu senti um pouco isso, assim, nas nossas falas, sabe? Enfim, era só isso mesmo. Pois é, apareceu coisas para acrescentar também aí no longo das coisas que foram faladas. Acho que a primeira coisa que eu queria acrescentar é, na verdade, uma correção na minha fala. Eu não comecei com laboratório, na verdade, eu comecei no primeiro EITA, que foi onde surgiu a demanda, e depois entrei como laboratório, que foi o laboratório que eu coordenei a equipe. E eu sinto essa mesma coisa, assim. Tudo de laboratório que eu aprendi muito na marra, de laboratório não, de produção, eu aprendi muito na marra do fazer, assim. Foram vários caminhos, tanto que quando eu cheguei em gestão cultural 1, a própria professora Vika, ela já falava, não, Gabriel já tem muito a falar aqui também, porque o Gabriel já fez muita produção aqui dentro do curso com a gente, porque eu já tinha uma bagagem enorme de coisas que eu fui aprendendo meio que na marra, e várias outras formas de fazer foram aparecendo. Uma coisa que na minha cadeira de gestão a gente falava muito é que essa cadeira ela deveria estar lá no começo do curso e não onde ela está localizada, porque justamente ser o artista e ser produtor vai aparecer no longo do nosso caminho inteiro. Atualmente eu trabalho um pouco de gestão na escola que eu faço PIBID. A minha professora, a minha coordenadora do PIBID, a professora lá da escola. Eita. Amigo, acho que travou, nem sei se ele tá escutando. Pra mim travou. Travou pra vocês? Travou, mas eu acho que daqui a pouco volta, como daquela outra vez. Aí. Tá escutando? Vocês estão me ouvindo agora? Tá. Agora, Eu tô amigo, ouvindo vocês. agora voltou. Então, eu acabei meio que pegando esse grupo, só recapitulando, não sei se vocês ouviram. Estava falando que no meu PIBID, depois da cadeira de gestão, a minha professora tem um grupo de teatro de dança na escola, que os próprios alunos da escola, é uma escola pública de ensino médio, é o EREMB, né, a Escola de Referência Ensino Médio de Beberibe, eles têm um grupo de dança chamado Flores, em que os próprios alunos também fazem produção. E aí, atualmente, hoje, eu pego a experiência que eu tenho da universidade e da cadeira de gestão e aplico com eles lá também. Eu dou essa instrução, esse auxílio em questão de produção, assim. Então, tudo lá na cadeira de gestão, a gente falava muito, assim, que essa cadeira especificamente, ela está localizada num local que ela não deveria, deveria estar lá no começo, sabe? E tudo que a gente vai aprendendo, tanto nas questões pedagógicas que vão aparecendo nas cadeiras do curso, seja interpretação, iluminação, sonoplastia, figurino e maquiagem, os elementos visuais, né? Tudo meio que é voltado também um pouco para o aspecto da produção, e a produção entra nesse caminho também. E aí, quando a gente se depara na própria escola, a gente se vê tendo que ensinar a produção também aos alunos para além. Então, o artista e o produtor andam junto, concordo total assim, com o Camille nesse sentido. E a última coisa que eu queria acrescentar é que eu lembrei quando, acho que foi Madu falando, e eu botei isso até no texto aqui no chat, que meu primeiro contato com produção de assistir e participar de um evento no curso foi com o evento da Fernanda, nessa mesma cadeira, que era Café com Bolo, que foi lá na Áudio, que trouxe Barbarize, trouxe aquela moça da Fiandeiros, eu esqueci o nome dela. Não lembro, ela faz Foi a parte lá Manuela da... que tem um trabalho com os idosos? Isso mesmo. E E aí... foi a Manuela, André, Margaride e Eric, não foi? Uma coisa assim? Isso. E aí eu participei, o mediador era Elton Bruno, que estava fazendo a mediação, se não estou enganado, isso mesmo. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com produção. Foi ali, naquela conversa, naquela sala. Até hoje eu acho aquele incrível. Acho que é um projeto até que é o que Camila falou. São projetos muito bons que não vingam, não tem segunda edição e tal. É isso.
Que massa! Como eu falei lá no começo, né? Eu ia jogar uma pergunta e vocês iam responder todas as que eu tinha botado. Eu achei isso incrível. E aí, coisas que eu fiquei refletindo enquanto escutava vocês falarem é, de fato, ver o quão é fundamental ter esses projetos dentro da universidade, porque a gente vai inspirando uns aos outros, né? Visto que a nossa grade curricular vem trabalhar a produção cultural lá no final. E aí, uma é obrigatória e agora é eletiva, e tem outra que é eletiva, né? Então, não é algo tão trabalhado que a gente poderia, por exemplo, ter visto durante os elementos, as disciplinas de elementos, e elas terem trabalhado também, alguma delas, não sei, talvez, enfim, ter trabalhado produção cultural. Isso eu fiquei matutando quando vocês falavam. E aí teve uma coisa que eu achei interessante, três coisas, né? Que uma foi alinhando com outra. Uma foi quando o Madu fala que ela trabalha com produção, hoje acho que hoje, né, você tem esse entendimento muito maior porque você já fez produção agora na universidade e fora, mas de que a produção já existe antes de entrar na universidade, né? Para ela. E eu acho que isso aconteceu um pouco com todos nós, assim, de tipo, né, e ter essa chavinha de virar, tipo, eu já fiz coisas de produção, porque quando Fernanda traz o exemplo da estudante dela que estava fazendo coisas de produção ali, tudo bem que ela estava no contexto de teatro, né, estava estudando ali o curso de teatro, mas ela já estava imbuída nos fazeres da produção, nos saberes da produção. E aí eu queria saber se isso aconteceu com todo mundo e tal, e em que momento isso acontece, né? E chega, ai, fiz Chapeuzinho Vermelho, dando esse exemplo porque foi o meu exemplo, na escola, e aí tive que fazer cenário, ir atrás de figurino, não sei o que, isso pra mim. E aí eu só entendi isso quando eu já estava na universidade. Enfim, eu queria saber isso de vocês. E junto a isso, um outro tema que eu acho que vai ser pertinente para a gente puxar para o tema mais à frente, a pergunta que eu vou jogar mais à frente, é saber como é para vocês, como foi para vocês essa questão do abarque teórico mesmo, dentro do curso e até como atuante do núcleo, como participante do núcleo, né, como membro do núcleo. Como foi para vocês também ter esse abarque teórico? Existiu, não existiu? Não, só na disciplina, ou não, no núcleo também, ou para além da disciplina, para além do núcleo. Eu fui visitar esses teóricos fora, e aí eu queria saber como foi para vocês construir também esse abarque mesmo teórico. Mas antes responde aquela da produção antes da universidade. E sintam-se à vontade para acrescentar, é isso mesmo, não tem, para mim tá ótimo. Agora falando, eu consigo, conversando aqui com vocês, eu consigo ver um trajeto assim, antes da universidade. Eu já tinha feito mediação, inclusive eu até brinco que minha primeira professora de teatro foi na Ana Sodré, porque eu estudava música no Centro de Criatividade Musical, que fica na Aurora, e nesse Centro de Criatividade tinha um evento que acontecia e que precisava ter uma mediação de um apresentador ali que fizesse a troca de apresentação, né, de trompete, trombeta, violão, canto e tudo mais, os instrumentos que tinham, era uma culminância, assim, era uma amostra. E eu lembro que eu era sempre a pessoa chamada para fazer essa mediação. Então, fiz ali essa mediação também. Naná que coordenava, porque Naná dá aula no Centro de Criatividade Musical. Ela... Ai, enfim. Ela que coordenava ali, eu tive a mediação na Naná Sodré nisso, assim, de fala, de apresentação, de como era que deveria ser feito, a construção daquele texto. Então, eu tive um trabalho com a Naná antes. Na escola também, eu lembro que na escola, eu lembro de organizar algumas coisas de evento, assim. A gente fazia muito clube de leitura, né? Então, a gente pegava um livro, ia para a biblioteca e lia. Então, eu coordenava, assim, os alunos para que a gente pudesse trazer pequenos resumos do livro. Tinha um horário, a gente fazia a semana toda de leitura, então a segunda, terça, quarta, quinta, a gente lia 2 capítulos, um capítulo na hora de intervalo, e assim, daquele livro que a gente estava lendo. Gabriel? Laboratório.
sabe que eu cobrava muito a Vika, a gente precisa de uma formação, a gente precisa fazer alguma coisa antes do período do evento acontecer, porque eu sinto falta de a gente teorizar isso aqui, eu sinto falta de a gente ler sobre, de a gente formar sobre uma pequena formação ali de como é ser produtor, o que é que faz o produtor no evento que a gente tem, seja no EITA, seja no laboratório, e assim por diante. E eu só vim ter um contato teórico mesmo quando eu paguei a cadeira de gestão. Na cadeira de gestão foi quando eu realmente pude ter um abarque sobre isso, assim. Então, até aquele momento, eu fazia tudo, se tinha alguma coisa que ela indicava, mas, assim, era uma leitura muito esporádica, que era necessária, assim, mas nada muito teórico como na cadeira de gestão. Tinha falado mais alguma coisa depois disso. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Se aparecer, depois a gente adiciona. Isso aí é minha fala. Sobre já ter feito coisa de produção cultural antes e não ter esse nome, eu parei para perceber de que eu cheguei muito cedo assim nessa área por conta de escola, enfim, de mini projetos e coisas assim. Mas o que mais tem fechado assim na minha cabeça foi uma vez quando acho que eu tinha uns 13 anos. E aí a gente porque queria fazer uma viagem de nono ano, sabe? E aí, sendo que eu estudava numa escola pequena nessa época, então ia ter que ser a gente por a gente. E aí eu me lembro que a gente queria juntar um dinheiro, tipo a turma inteira, para conseguir fazer essa viagem, sendo que ninguém sabia fazer como. E eu disse, pois vocês são todos bobinhos, porque eu sei como. E aí eu me lembro que caiu tudo no meu rajadão. A gente fazia venda de empada, eu me lembro que a gente fez um sorteio, tinha uma amiga minha que tinha uma casa de praia. Aí a gente convenceu o pai dela a deixar a gente rifar um final de semana em Porto de Galinhas na casa deles. E aí, tipo, todo esse dinheiro ficava comigo, então eu ainda tinha que fazer o caixa, botava lá. Tanto foi de empada, tanto foi da rifa. No final das contas, não teve essa viagem e eu nem me lembro o que foi que aconteceu com esse dinheiro. Mas a primeira, tipo, o evento que eu era mais nova, assim, que eu me lembro, em que eu precisei fazer a organização de um evento, sabe? Porque eu tinha que organizar como a gente ia conseguir as partes do dinheiro, quem da equipe que iria fazer qual função, tinha que fazer a baixa do financeiro, pegar o caixa. Aí eu que entrava em contato, né, que quem entrava era, sei lá, minha mãe, com o pessoal da viagem que a gente queria fazer e coisas assim. Depois disso, isso no caso já não é contando com peça de escola, apresentação de coisa, enfim, porque isso realmente não consigo me lembrar quando foi a primeira vez. Esse é o primeiro evento maior, assim, né, entre aspas. Tirando isso, já na minha adolescência, assim, eu fazia muita produção porque eu fazia dança, né? E aí, dentro da aula de dança que eu fazia, não só existiam algumas apresentações que a professora instigava que a gente customizasse nossos figurinos. Então, tipo, teve uma apresentação que era sobre preconceito, alguma coisa assim. Aí ela deixou a gente pintar, fazer o que a gente quisesse com as camisas. Aí eu fiz a minha e fiz de uma amiga minha, sabe? Pintei uns negócios bonitinhos, umas palavras, etc. Produção de figurino, assim. Mas ela também pedia muito pra gente, tipo, alguns projetos semestrais. A gente criar grupos e dentro desses grupos a gente formar coreografias de acordo com temas que elas queriam trabalhar, que as professoras, né, queriam trabalhar. E aí, a partir disso, a gente tinha que montar a coreografia, fazer os ensaios, fazer maquiagem, figurino, trilha sonora, escolher as músicas, tudo para fazer essa apresentação. Na época, eu já fazia teatro também, né, que eu já era adolescente, então eu já fazia teatro por fora. E aí eu já estava acostumada com esse babado de produção, tanto de figurino quanto de assim, etc. Então, sempre os meus grupos me colocavam as meninas mais velhas, né, porque elas já tinham mais experiência na dança, mas elas sempre me colocavam um pouco à frente, assim, nesse âmbito também,
para, tipo, guiar o alongamento, escolher o sentido do figurino, sabe? Eu me lembro que teve uma apresentação sobre ditadura militar. E aí eu pensei, assim, a gente tinha que tinha que escolher uma cor. Aí era preto e verde, porque o verde era a esperança, né? No final, tipo, então a gente tinha que tirar toda a parte verde do nosso figurino. Aí eu falei, não, mas a gente vai ficar com o verde na maquiagem, então, que é para a professora entender de que a gente nunca vai perder a esperança, sabe? Tipo, um negócio assim, maluquíssimo. Aí, e depois disso, assim, que ainda na parte artística, no meu terceiro ano eu fazia parte da comissão de formatura. Então, que no caso não era formatura, né? Era uma viagem também para Porto Seguro. E aí eu estive em 2 colégios diferentes ao longo do meu ensino médio, mas em ambos eu estava nessa comissão da formatura. E sendo que em um ele era um pouco menor, então assim, a gente tinha que, era que nem o babado da viagem do 9º ano, a gente tinha que fazer festas, a gente tinha que fazer essas coisas, e aí eu sempre ficava na produção das festas, aí tinha que entrar em contato com o DJ, com sei lá quem, alugar um lugar para ir fazer as festinhas, e que a gente sempre acontecia na escola, porque a gente nunca conseguia dinheiro suficiente, mas tá tudo bem. E quando eu fiquei só nessa comissão da viagem, aí é tipo, cada colégio tem, ou seja, essas pessoas são que nem comissão de formatura, ficam responsáveis de ir nas organizações, ir nos eventos, entrar em contato da agência e fazer todo esse serviço, alinhar com os pais dos alunos que vão. Enfim, é um babadinho bem babadônico. Que eu também não fui para a viagem, porque entrou a pandemia, mas eu fiquei à frente disso. Fui para muitas reuniões, muitas organizações com outras pessoas, enfim. Ganhei mimos. Isso tudo para organizar a formatura da minha sala. Em relação à primeira pergunta, que era sobre qual foi o primeiro momento que a gente viu como produtora, assim, eu acho que eu só consigo pensar assim, em 2 momentos. Que o primeiro é muito parecido com o seu, Jenny, que foi na escola, fazendo peça de teatro, inclusive de contos infantis. Aí tinha Branca de Neve, Alice no aquela coisa toda. Literatura não era nem teatro, era a professora de literatura que estava organizando. Então, todo o processo. E o segundo foi o ponto que eu falei na minha primeira fala, que é o PETEAG de 2022. Foi no evento que tinha feito eu, Camille, Jenny, não lembro mais quem estava, mas acho que era Ruana. Eu estava no PETEAG, e aí foi um momento que eu estava assistindo a peça do Magilute, eu estava assim, cuidando da lojinha do Magilute. A gente já tinha a gente já tinha varrido rua, já tinha feito camarim, a gente já tinha organizado coisa de iluminação, andando para cima e para baixo carregando peso. Foi um momento assim que, tipo, eu tava sentada, cuidando da lojinha do Magilute, olhando todo mundo assistindo a peça. Eu não tava assistindo a peça, eu nem tinha assistido essa peça, mas eu tava assistindo o público assistindo a peça. Então foi um momento divertidíssimo, assim, da minha vida, e eu entendi, caralho, isso aqui é produção, é o que eu amo fazer. Porque eu tava observando. Aí me apaixonei por público também, né? Eu tava vendo bicicleta passando, povo olhando, restaurante observando. E aí eu fiz, caramba, eu faço parte disso. Eu fiz parte do teatro acontecendo. Como produtora, entendi o que era. E acho que um outro ponto ainda que seria importante falar foi importante nessa trajetória, porque ela foi a pessoa que trouxe as referências bibliográficas que são importantes para um professor, para um produtor entender. Então, muitas das que eu tenho foi Vika que me passou, tanto sendo muito solícita fora do núcleo, quanto dentro e na produção, porque ela passava planilha, ela passava drive, passava articulação com outros produtores. Era uma pessoa que, apesar de não ser do curso e não sendo daqui de Pernambuco, quer dizer, não estou em Pernambuco, de Recife, ela não sendo de Recife, Pernambuco, mesmo assim, ela ainda estava muito ligada, tipo, buscando saber quem é que estava trabalhando em produção, quem é que a gente conhecia, quem é que a gente achava que fazia parte
da produção, ela sempre estava muito aberta a tirar dúvidas também. Então, acho que também o primeiro momento que eu me reconheci como produtora foi no EITA, que eu fiz tudo. Fiz produção, divulgação. Então, foi tipo, só pode ser a Vika por ela ter me formado como produtora. Eu sinto isso, que Virginia Chaba é tudo que eu sei sobre produção, eu devo a ela. E é isso, mas eu queria ainda falar mais uma coisa, que é o seguinte. Eu posso sair da reunião e mandar as próximas perguntas escritas, porque eu tenho um compromisso agora de 3h30. Sim. E aí tem mais perguntas, se tiver, você me manda. E, inclusive, se você precisar de referências sobre produção, eu posso mandar algumas referências do que eu estou pesquisando, do que eu estou entendendo, meu mestrado vai por esse caminho. Então, qualquer dúvida que você tiver, eu me comprometo a te responder e a gente marca um outro meet, qualquer coisa. Mas é que eu realmente acho que eu não consigo. Tá? Tranquilo, muito obrigada por toda a contribuição, Fernanda. E eu mando sim as perguntas para você no Zap, tá? Muito obrigada, bom trabalho para Gente, você. Tchau, tchau. desculpa, realmente. Nada. Sempre. Obrigada. Vai lá, Camille, habla. Depois é Maduca. Então,